O livro a seguir se encontra em domínio público. Opúsculo Humanitário, de Nízia Floresta. Capítulo 55. Estamos certos de que as pessoas convencidas do triste estado de nossa educação religiosa, depois que nos alistamos no catálogo das nações cristãs, ter-nos-ão já estranhado o silêncio que até aqui guardamos sobre uma das causas capitais deste estado, a falta de instrução e de exemplos edificantes dados pelo nosso clero à mocidade brasileira. Falaremos, pois, neste ponto tão importante a morigeração de qualquer povo, não como rígidos censores derramando fel que lhes vai pela alma ao contemplarem por terra o monumento mais venerável das nações civilizadas, mas como humildes fiéis, com o coração pungindo de dor pelos desvios de nosso povo, que vemos crescer, prosperar e ensoberbecer-se pelos pingues dons que lhe doou a pródiga natureza, sem refletir que é o trabalho do homem e não a riqueza natural do solo que engrandece as nações, e que sem o respeito à religião e às leis não poderá ele jamais assumir a esse grau elevado de civilização, a que julgamos ter atingido porque arremedamos a Europa, no que a Europa encerra de menos importante. Abre aspas. A religião é a cadeia de ouro que une a terra ao céu, fecha aspas, repetiu o nosso Marquês de Maricá. Nós parodiaremos esta bela máxima com a seguinte: a religião é a cadeia indestrutível que liga a mulher a seus deveres, a coroa mais preciosa que lhe cinge a fronte. A mulher sem religião assemelha-se àquelas lindas flores de nauseante cheiro que se deve admirar de longe, sendo que o seu contato infecciona o ar que respiramos. É a religião que fortifica e realça as qualidades feminis. É ela ainda que sustenta e consola todo o indivíduo nas circunstâncias mais difíceis da vida. A bússola invariável que lhe indica os seus deveres e o conduz ao exato cumprimento deles. Entretanto, nada há em nossa terra mais desprezado pelos pais e pelos párocos do que o ensino da religião. Onde no Brasil o assíduo cuidado de uns e de outros de inspirarem à mocidade os salutares princípios da fé de Cristo? Qual a freguesia cujo pastor observe pontualmente os deveres que lhe impõe a sua santa missão? Não há espírito religioso em nossa terra que não lastime o desregramento e a ignorância da maior parte do nosso clero. É ainda este um filho póstumo do clero de sua antiga metrópole. Não temos a sublime pena, nem a tarefa do grande historiador A. Herculano, para esboçar sequer as calamidades que acarreta a qualquer país um clero ignorante e desmoralizado. Seja-nos, porém, permitido observar de passagem que é dessa fonte principalmente que manam os incentivos, senão a causa primária da desordem das gerações que se tem até hoje sucedido. Podemos dizer, sem receio de que nos tenham por exagerados, que em nenhuma paróquia do Brasil a nossa religião é devidamente ensinada à mocidade. A explicação do catecismo, de que com tanto interesse e assiduidade se ocupam os padres de França, encarregados de difundir a instrução religiosa por todas as classes da sociedade, é de tal sorte desprezada no Brasil, que as nossas grandes meninas, hábeis nas etiquetas dos bailes e nos manejos para obterem a única conquista que aspiram, fazem a sua primeira comunhão sem o conhecimento dos princípios de nossa santa fé. Nunca esqueceremos a humilhação que sentimos pela ignorância dos nossos conterrâneos nesse ponto, quando em Paris, uma antiga dama da casa de Luís Felipe, admirando a instrução de uma jovem brasileira que se achava ali ao mesmo tempo que nós, disse-nos, com certa franqueza de que a fizemos arrepender-se, que surpreendia-se ao ver uma moça do nosso país tão instruída, quando a uma de nossas altas personagens, chegando à França, foi necessário ensinar até o catecismo. Capítulo 56. Há pouco mais ou menos 12 anos, vimos com satisfação, posto que corando pela injúria do nosso clero, um padre francês dar em uma das igrejas dessa capital a primeira instrução de catecismo, preparando com solicitude a infância para um ato que, quando bem compreendido, tão salutares bens derrama em seus tenros corações. Quisemos para logo ali conduzir nossas filhas, mas aguardamos que os brasileiros, tão imitadores do estrangeiro, deste copiassem uma das mais edificantes práticas, que deveria ser também a nossa, desde que o Brasil é nação católica. Pensamos que os nossos párocos, impelidos por tal incentivo, dessem, enfim, como lhes cumpria, em suas respectivas paróquias, o digno espetáculo do bom pastor instruindo suas ovelhas, ocupando-se principalmente da educação religiosa da infância. Iludida foi, porém, a nossa expectativa. Algum tempo depois, sacrificando mesquinhas considerações de mal entendida nacionalidade ao bem espiritual de nossos filhos,
conduzimos-los a participarem das explicações dadas pelo religioso Fournier, sucessor do reverendo Guilherme. Folgamos de ver que muitas famílias brasileiras e algumas diretoras de colégio levavam suas filhas e educandas ao verem aquelas instruções, mas bem depressa apercebemo-nos, com pesar, de que muitos espectadores do solene ato da primeira comunhão concorriam a ele com o mesmo pensamento que leva a nossa mocidade às festas de igreja, onde infelizmente pouca reverência se guarda em geral. Daí as seguintes linhas publicadas em 1851 na Revue des Deux Mondes. Abre aspas. Um dos principais centros da vida social no Brasil é a igreja. Antes de entrar no seio de uma casa brasileira, entrai num dos numerosos templos do Rio de Janeiro, no momento de uma cerimônia religiosa. E logo capturareis uma das facetas originais dessa população. Pode-se ver mulheres trocando longos e doces olhares com rapazes, que vão e vêm, ou param para melhor continuar este jogo durante todo o ofício. Fecha aspas. Lemos essas linhas em Paris quando com mais indulgência analisamos outras repreensíveis faltas dos franceses, mais dignas de censura deste escritor, pois que são cometidas por um velho povo que tantos séculos conta de civilização. Não obstante reconhecermos que uma parte dos brasileiros merece aquela censura, todavia muito nos revoltou ela, porquanto a nacionalidade de um coração patriótico nunca tão altamente se revela como quando sente ele, em país estrangeiro, ferir ou humilhar o seu próprio país. Os erros da pátria são como os dos nossos filhos. Queremos nós mesmos censurá-los e puni-los, mas não podemos sofrer vê-los estigmatizados por estranhos, a quem nada devem. Não podemos, porém, com justiça, exprobrar a nossa mocidade de pouco religiosa, quando ela vê por toda a parte em nossa terra alguns padres não somente descuidosos de fazer-lhe sentir os sublimes preceitos do homem-deus, mas ainda darem-lhe tristes exemplos de uma conduta desregrada e criminosa. Como pretender que um clérigo, que tem calcado aos pés os deveres impostos ao seu santo ministério, consiga, falando do alto de um púlpito ou no confessionário, moralizar os que têm visto entregar-se a toda sorte de prazeres mundanos? Entretanto, não há província do Brasil, freguesia quiçá, onde alguns desses homens, trajando as vestes sacerdotais, não tenha dado esse espetáculo, e, o que é mais para censurar entre um povo cristão, são eles tolerados no exercício do digno ministério que profanam. Não pretendemos delatar aqui as faltas do nosso clero, mas visto que tratamos da educação no Brasil, impossível nos era deixar de fazer menção de uma das causas capitais que indubitavelmente concorrem para que ela não se desenvolva, escudada nos santos princípios da religião, primeiro sustentáculo das nações e o meio mais profícuo de tornar os homens melhores. Capítulo 57. Os fatais abusos cometidos por uma parte do nosso clero e o mau sistema dessa educação doméstica, principalmente, têm sido e continuarão a ser, se uma regeneradora época não brilhar para nós, a causa primordial do atraso de nossa civilização, a fonte de todos esses vícios que infestam a nossa sociedade, pervertendo tão frequentemente o caráter natural de um povo como é o brasileiro, dócil, modesto e generoso. Os mesmos viajantes ilustrados que se têm dado ao estudo do caráter dos brasileiros fazem-lhes justiça, indicando de passagem as causas que todos conhecemos de nossas mais salientes faltas. O conde Castelnau, depois de tecer justos e cômios à nossa hospitalidade, diz, abre aspas, o brasileiro está bem longe de possuir o caráter firme a ele frequentemente atribuído na Europa, pois é certamente o mais indulgente, etc. A desocupação, a falta de meios para o estudo e a praga da escravidão tiveram a mais lastimável influência sobre os costumes nesse país, e o clero, longe de seguir o bom exemplo que lhe é apresentado por aquele da Europa, é muitas vezes o primeiro a dar o exemplo da dissolução e da desordem. Antes de minha partida do Rio, um dos chefes da igreja comentava comigo, com certo exagero sem dúvida, encontrareis aqui um clero, mas não padres. Fecha aspas. Esta franqueza agrada por ser a expressão da verdade, mas não pode ao mesmo tempo deixar de revoltar quando parte de um vigário, que em vez de se esforçar para que ela marche na santa via prescrita pelo seu grande fundador, se apraz em ridicularizá-la perante um estrangeiro.
É também ao desleixo de tais vigários que se deve a desordem e o desrespeito tão censuráveis que reinam nos nossos templos, principalmente nas ocasiões de certas festas mais concorridas. Se eles soubessem impor o devido respeito nessas solenidades, qual seria a pessoa, por mais irreligiosa que ousesse afrontá-lo? Mas, pelo contrário, deixam inteiramente a todos, que não são ali levados pelo espírito de verdadeira religião, a liberdade de conversarem sobre qualquer assunto que seja e portarem-se com irreverência no santo recinto. Custa-nos a confessar que antes de irmos à Inglaterra, não havíamos sentido ao entrar em um templo do Senhor esse profundo recolhimento que inspira a alma religiosa os lugares consagrados ao seu divino culto. Parece-nos ouvir de antemão grosseira e inepta censura de espíritos fracos ou parciais, que aliviam tudo pelas suas próprias impressões. Mas, longe de ofendermos-nos, perguntar-lhes-emos com a calma do filósofo e a paciência do cristão: quando ides assistir às nossas festividades de igreja, o que é que aí vedes em geral praticarem os fiéis? Distinguis por acaso na fisionomia, na atitude da maior parte deles, alguma coisa que vos prove irem ali somente orar? Podereis furtar-vos a verdade não confessando que esses grupos amontoados às portas de nossos templos e os que neles entram em tais ocasiões parecem ir antes assistir a uma representação teatral do que às cerimônias do santo sacrifício do Filho de Deus para resgatar o gênero humano? A fé que, se não tendes alguma vez feito parte desses falsos cristãos, concordareis de pronto conosco, e ainda quando assim fosse, vossa consciência apoiar-nos-á apesar vosso. E aconteceria isto, se a maioria dos nossos padres imitasse os dignos exemplos daqueles que entre nós honram o seu ministério por suas virtudes e saber, fazendo tão altamente sobressair o nome brasileiro na glória que difundem sobre a pátria, a igreja e a humanidade? Por certo que não. O clero francês, o mais instruído do mundo católico, deveria ser para a desvairada parte do nosso o tipo pelo qual ela modelasse a sua conduta. Não nos era preciso as brilhantes conferências do eloquente Lacordaire, as do persuasivo e piedoso Ravagnan e de tantos outros que extasiam a alma do cristão quando lhe fazem ouvir as edificantes verdades do Evangelho. Bastar-nos-ia que todos os nossos padres dessem-nos o espetáculo da piedade e verdadeira dedicação com que aqueles dignos prelados procuram edificar o povo e inocular na mocidade os princípios sólidos e fecundos de nossa santa fé. Mas temos já assaz indicado as causas primárias que retardam um conveniente desenvolvimento da educação e dos progressos intelectuais de nossas mulheres civilizadas. Cumpramos agora uma santa missão consagrando algumas páginas àquelas que, tendo inegável direito às graças dos usurpadores do seu território, foram e são ainda em geral tratadas por eles com o mais rude desprezo. Falamos das que se chamam caboclas, dessa interessante e infeliz porção da humanidade que se tem de mais em mais entranhado em nossas florestas, ou vive aqui e ali decimada, em mesquinhas e desorganizadas aldeias. Capítulo 58. Nota do narrador. O poema a seguir, presente na obra Opúsculo Humanitário, pertence a um poema chamado A Lágrima de um Caeté, da própria Nízia Floresta. Fim da nota. Indígenas do Brasil, o que sois vós? Selvagens? Os bens seus já não gozais. Civilizados? Não, vossos tiranos, cuidosos vos conservam bem distantes dessas armas com que ferido tem-vos. De sua ilustração, pobres caboclos, nenhum grau possuís, perdestes tudo, exceto de covarde o nome infame. Pobre raça infeliz, votada ao desprezo dos homens que te usurpam quanto o homem tem de mais caro na vida, pátria, liberdade e honra. Raça inocente e belicosa que te estendias descuidosamente pelo litoral do Atlântico desde o Amazonas até o Prata, e em todas as direções por essas vastíssimas majestosas florestas, atestando a onipotência de Deus nos dias primitivos de criação. Que lugar ocupas tu há 3 séculos e meio nesta magnífica região onde te havia colocado o Eterno, e onde os homens da civilização vieram com a religião do Cristo oferecer-te as suas vantagens para fazer de ti um povo melhor? Parece-nos ouvir a extinta e queixosa voz do bravo e malfadado Caeté responder:
Ó terra de meus pais, ó pátria minha, que seus restos guardando viste doutros, longo tempo a bravura disputar, ao feroz estrangeiro a pátria nossa, a nossa liberdade os frutos seus. Recolhe o pranto meu, quando dispersos, pelas vastas florestas tristes vagam, os poucos filhos teus à morte escapos, ao jugo de tiranos opressores, que em nome do piedoso céu vieram tirar-nos estes bens que o céu nos deu. As esposas, a filha, a paz roubar-nos, trazendo da além-mar as leis, os vícios, nossas leis e costumes postergaram. Por nossos costumes singelos e simples, em troco nos deram a fraude, a mentira, de bárbaros nos dando o nome que deles, na antiga e moderna história, se tira. De feito, o filósofo, o cristão que conhece a história do nosso Brasil não pode deixar de revoltar-se contra os abusos da civilização dos seus povoadores europeus, continuados pelos seus sucessores. O que resta hoje dessas numerosas nações de aborígenes, cujo préstimo e fidelidade tantos fatos comprovam antes e depois dos frutos colhidos pelo incansável zelo de Nóbrega e do virtuoso Anchieta? Anchieta, em quem Deus havia reunido os talentos do poeta, do naturalista e do filósofo para demonstrar que se devia inspirar grandes e nobres sentimentos a um povo que tinha direito à melhor sorte e os elementos necessários para bem dirigido conosco marchar na via do progresso civilizador. Alguns jesuítas procuraram imitar esse grande gênio do cristianismo, e os poucos de nossos conterrâneos que têm percorrido nossas províncias, dando-se ao estudo analítico da história das primeiras tentativas para civilizar os nossos indígenas, sabem que imensas aldeias floresceram debaixo da sábia administração de dedicados catequizadores. Mas onde estão hoje essas florescentes aldeias, os descendentes desses povos que as habitavam submetidos à paternal direção, desenvolvendo sua inteligência em diversos gêneros de artes úteis e agradáveis? O que é feito dessas raças, de onde saíram os Tabiressá, os Arariboia, os Camarão, que fiéis aos seus ingratos aliados, tantos e tão relevantes serviços prestaram à causa da civilização nas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, etc, etc. Esses célebres nomes não bastariam para fazer corar alguns dos nossos escrevinhadores e modernos guerreiros que apresentam os nossos aborígenes como um povo infiel e covarde? Nobre Caeté, tu tinhas razão quando exclamastes: Tabaiares miserandos, raça escrava, que a vós incautos desse chefe ouvistes, mandando exterminar os irmãos teus para um povo estrangeiro auxiliar. O anátema do céu feriu-te, ó mísera, para ele um país tu conquistaste. Em paga deu-te ele a ignomínia. Em eterno desprezo eis-te esquecida, como estão tantos outros teus iguais, que perdendo na pátria os seus costumes, as vantagens não gozam desses homens, a quem sacrificaram pátria, honra. Capítulo 49. Tocamos nos indígenas em geral e é de suas mulheres que queremos somente falar. Dignas por suas virtudes inatas de receberem educação moral e intelectual que as colocasse a par de nossas mulheres civilizadas, as aborígenes do Brasil foram as primeiras vítimas imoladas à licença dos homens da civilização, que vieram trazer ao seu país as vantagens da vida europeia. Companheiras submissas e fiéis de seus maridos, a quem seguiam na guerra e ajudavam com incansável zelo e natural dedicação em diferentes mistérios da vida errante, na cabana ou fora dela, sua sorte era preferível à que depois lhes trouxe o cristianismo de seus vencedores, envolvendo-as na atmosfera de seus vícios, ligando-as ao férreo poste da escravidão e vendendo-as como faziam com inaudita atrocidades sob o mesmo céu, onde Deus as havia feito nascer com seus irmãos no pleno gozo da liberdade. Falando-se-lhes de Cristo e dos salutares bens de sua santa religião, desmentia-se em geral pela prática vida com elas e com os seus as máximas as que tinham chamado ao grêmio da Igreja. Não obstante, porém, essa conduta e a falta absoluta de educação moral, as indígenas fornecem exemplos de virtudes e de heroísmo que poderiam ser colocados a par dos que têm apresentado as mulheres civilizadas de todos os tempos e nações, com o duplo merecimento de serem tais exemplos promovidos pela espontaneidade, que não pelo cálculo, que preside de ordinário as grandes ações dos povos civilizados. Quereis ver a mãe na sublime simplicidade do amor materno?
Contemplai as indígenas em todas as correrias que eram e são forçadas a fazer, seguindo os maridos através dos bosques, perseguindo ou fugindo ao inimigo, sobrecarregadas dos filhinhos, além dos objetos que são obrigadas a levar. Segui-as, entre outras, na grande emigração, aconselhada tão pateticamente pelo seu grande chefe Jepeaçu, resignadas a deixarem aos usurpadores de sua pátria todos os bens de que nela gozavam, a fim de subtraírem seus filhos à opressão e ao opróbrio, que tanto havia já pesado sobre seus pais. E de vê-las hoje mesmo, como nós as vimos, nos restos de algumas aldeias ao norte e ao sul do Rio de Janeiro, desenvolverem no estado intermediário do selvagem civilizado, ligadas dia e noite a seus filhinhos por mais fortes vínculos de natural afeição do que muitas mães de nossa sociedade, não os deixando, como muitas dessas, em seio estranho, alguma vez mesmo enfermos, para irem tomar parte nos prazeres do mundo ou satisfazerem uma etiqueta da sociedade. Quereis ver a esposa terna, previdente, dedicada e fiel? Contemplai a célebre Paraguaçu, captando para o esposo as simpatias e os favores da sua tribo, ajudando-o em sua missão civilizadora, e civilizando-se ela mesma para amenizar-lhe os dias, privado como se achava ele das comodidades europeias. Circunspecta e fiel aos seus deveres, quando passou à França e apresentou-se na corte de Caterina de Médicis, que lhe deu o seu nome servindo-lhe de madrinha, ela atraiu a admiração de todos por seu tipo americano, suas graças ingênuas e sua dedicada afeição pelo esposo, com quem voltou à Bahia, no mútuo e constante empenho de utilizar aquela nascente colônia. Quereis admirar o amor em toda a sua espontaneidade e na grandeza da abnegação pessoal? Vede Moema, a sensível e infeliz Moema, lançando-se ao mar, seguindo a nado o navio que lhe levava o homem por quem só prezava a existência e por quem queria morrer, não podendo com ele viver. Quereis, enfim, admirar a guerreira em toda a glória das armas? Atentai para a intrépida esposa do célebre Camarão, seguindo à frente de outras as pegadas do esposo e duplicando-lhe os louros colhidos em tantos combates sobre o famoso solo pernambucano. As privações e perigos que ela arrostou nas mais difíceis crises, a coragem e constância que desenvolveu, quando as armas do denodado guerreiro indígena faziam com as de Henrique Dias e Vieira o terror dos aguerridos. Batavos foram muito superiores, pelas circunstâncias em que se achava, e pelos combatentes que a rodeavam, as que imortalizaram Joana d'Arc. Elas mereciam, por sem dúvida, de seus vindouros, se não status que não sabemos ainda erigir aos nossos gênios, ao menos justos tributos de homenagem, que fizessem curar aqueles que têm propalado a falsa reputação de covardia e inaptidão dessa raça, que cooperou para que o Brasil não fosse então arrancado ao povo que o havia descoberto. De tantos triunfos, porém, de tanta dedicação e fidelidade, nenhuma glória, nenhum feliz resultado ficou às futuras gerações que em pouco desaparecerão talvez inteiramente do solo brasileiro. Capítulo 60. A fidelidade conjugal foi e é quase sempre seguida pela mulher indígena. Todos os que têm conhecimento de sua história sabem que, fáceis antes de tomarem marido, respeitam depois os laços que as ligam a este, sendo o adultério olhado com horror entre os selvagens. Boas mães e esposas fiéis, eis aqui duas qualidades preciosas comuns às nossas indígenas, dois vínculos santos que ligam e enobrecem a família, vínculos que sabem no estado selvagem respeitar, apresentando exemplos que bem merecem ser considerados pelas mulheres civilizadas em todos os países. Quanto ao que se tem inventado e dito de sua preguiça natural, falta de fé e repugnância por fixarem-se em qualquer lugar, responderemos que vimos nas aldeias que visitamos mulheres aborígenes mais constantemente ocupadas em diferentes trabalhos do que mesmo as mulheres das classes pobres das nossas cidades, que todavia não se fazem passar por preguiçosas. Elas são aptas para todo o gênero de trabalho e artefatos, e tanto as que tivemos a nosso serviço como as que se educaram entre nossa família deram-nos sempre provas de mais constante dedicação. Estamos, pois, convencidos de que, se a sua raça não tem dado sempre exemplos tais, é antes por causa do mau tratamento que com ela se emprega do que por defeito de sua índole geralmente dócil e boa. Não podemos, portanto, ver sem mágoa e indignação a depreciação em que se tem aos aborígenes, quando de grandes virtudes são capazes e tão úteis nos poderiam ser. As mulheres são não somente mais íntegras que as africanas e mais próprias a ajudar-nos a criar nossos filhos, servindo-nos como
fidelidade e submissão, sem o servilismo e vícios das infelizes escravas, mas também suscetíveis das mais doces e nobres afeições. Sua alma encerra preciosos tesouros que uma educação bem dirigida abriria àqueles mesmos que tanto desdenharam da sua raça. Os resultados do método paternal empregado pelos verdadeiros apóstolos da civilização cristã nessa parte da América atestaram que os aborígenes eram suscetíveis de aperfeiçoarem-se em qualquer arte e dignos de concorrerem por sua bravura, docilidade e constância para o engrandecimento e glória do Brasil. Que eles não mereciam o desprezo em que foram depois deixados, desejamos não o ateste geral, como já parcialmente o tem atestado a raça africana arrastada às nossas praias, por sedenta ambição, por crime atroz. Quando por sábio decreto de um rei justo e humano, a revoltante escravidão dos nossos indígenas foi abolida e a introdução dos infelizes africanos veio substituir o vergonhoso tráfico que em todo o Brasil se fazia com aqueles, julgou-se conveniente procurar exterminar os que acabavam de libertar-se, de direito que não de fato, porquanto a perseguição continuou debaixo de outro caráter, e ainda em nossos dias, com horror, o sabemos. Caçam-se os selvagens em suas matas como animais ferozes para apreendê-los e arrancar-lhes as mulheres e filhos, que se retêm e fazem servir como escravos, em muitas roças e casas do interior das províncias. Debalde, um ou outro amigo da humanidade tem querido generalizar o sistema conciliador, que faria esquecer a esses infelizes um passado de horror e de vergonha para povos civilizados. Seus esforços têm sido quase sempre frustrados. E digamo-lo com franqueza, enquanto os louváveis esforços desses verdadeiros amigos da humanidade não forem coadjuvados por uma vontade decidida do governo em tomar medidas energéticas para substituir a perseguição e barbárie havidas com esses infelizes, maneiras conciliadoras e humanas, a missão de civilizar os selvagens não passará de uma farsa, com que se pretende entreter e distrair os espectadores do tráfico drama, horrorosamente repetido em nossas florestas e retiradas habitações pelos dignos descendentes de seus primeiros exploradores. Capítulo 61. Não comentamos, apenas simplificamos e muito as causas que têm privado o Brasil de numerosos e fortes braços, de que tanta precisão tem. Manda ele procurar no estrangeiro à custa de imensas somas e sacrifícios, exposto a eventualidades desagradáveis que por mais de uma vez se tem dado soldados quando possuem seu próprio seio com que formar, querendo numerosas e respeitáveis legiões de bravos. Negligenciando-se a civilização dos selvagens, tem-se não somente tirado ao Brasil os seus legítimos e empenhados defensores, mas também a todos os seus filhos a vantagem de serem servidos por braços livres dos que, nascendo em nosso mesmo solo, não nos teriam por sem dúvida transmitido vícios estranhos e inextinguíveis calamidades. Aqueles que são levados pela avareza ou por um funesto prejuízo, que a nossa civilização não tem até aqui podido desarraigar do espírito de todos, olharão essas considerações como verdadeira utopia. E nós, os amigos dos infelizes aborígenes, não sabemos quais merecem ser mais lamentados, se estes ou aqueles. Sabem-se os terríveis abusos que se continuam a cometer procurando se catequizar os selvagens. Todos terão lido a narrativa que a respeito fizeram diversos e verídicos viajantes a quem, doando Deus sentimentos humanitários, não pode deixar de profundamente magoar a sorte desses infelizes. Entre outros, ainda há pouco lemos o muito interessante escrito do Sr. Teófilo Benedito Ottoni, Viagem às Margens de Mucuri, em que esse digno brasileiro fala deles com uma imparcialidade e esclarecida justiça que muito nos tocou. Permita-nos citar aqui algumas linhas do relatório dessa viagem, que comprovam parte do que dissemos e pensamos a respeito deles. Abre aspas. Em 1849, um sargento e os poucos soldados que ficaram no quartel de Santa Cruz traziam os selvagens em contínuos e duros trabalhos e os castigaram com palmatória, chicote e tronco. No entanto, a medida dos sofrimentos dos infelizes só transbordou quando seus cruéis opressores também lhes tomaram as mulheres e filhas, fazendo do quartel um horroroso serralho. Atualmente, o encontro dos homens da espingarda com os selvagens prova o terror de que estão estes possuídos, e é uma confissão solene dos atentados cometidos outrora por aqueles. Quando uma tribo brava encontra nos matos um homem de espingarda, o movimento instantâneo dos selvagens é correrem e embrenharem-se, e o único meio de detê-los e obrigá-los a chegarem à fala é bradar-lhes repetidas vezes essas palavras sacramentais. Jacques Gemonuque, que querem dizer,
Já estamos mansos, já não somos matadores. Ouvindo esta reclamação, em que os crimes antigos são confessados pelos catequizadores, o selvagem cessa de fugir, depõe o arco e ordinariamente responde: Sim, curana, que quer dizer, tenho fome, tenho fome. Fecha aspas. Em outra parte, falando ainda das perseguições que tornaram infrutíferas suas medidas conciliadoras para atrair os selvagens, ele acrescenta, abre aspas, traídos e decimados, os infelizes se concentraram pelas brenhas para fugirem à escravidão, ao bacamarte e ao veneno, porque, para a vergonha da civilização, o veneno tem sido também empregado contra os selvagens nas imediações do Mucuri. Conta-se até o horroroso caso de uma tribo inteira vítima do sarampo, que, com o fim de exterminá-la, lhe foram perfidamente inoculados, dando-lhes roupas de doentes atacados daquele mal. A maior parte dos atentados cometidos pelos selvagens nestes últimos anos têm sido atenuados pela atendível circunstância de haverem sido cometidos em defesa da liberdade de seus filhos e da pudícia de suas mulheres. Fecha aspas. Tais são as causas que levaram quase sempre em todos os tempos os nossos selvagens a mostrarem-se cruéis. Tiveram e terão sempre razão para isso, enquanto os nossos civilizadores cristãos não quiserem compreender que somente palavras persuasivas e práticas evangélicas, e não o ferro, o veneno e licença, devem empregar para a civilização dos restos dessa grande e nobre raça. Do pouco que havemos expandido relativamente às qualidades naturais da mulher indígena, queremos concluir que ela é digna de ocupar outra posição em nossa terra, e que o desprezo com que foi sempre e continua a ser olhada a sua raça pelas nossas outras populações é um abuso antinacional, anticristão, que os nossos governantes e o nosso clero devem fazer desaparecer, empregando por bem da pátria e da igreja meios mais próprios e seguros para consegui-lo. A humanidade e a civilização reclamam imperiosamente deles convenientes medidas para arrancar essa pura, digna porção do povo brasileiro à vida em que se vegeta, e torná-la útil como incontestavelmente pode ser uma e a outra. Oferecendo nosso mesquinho óbulo à nobre causa das nossas aborígenes, temos concluído os pontos principais, que fazem objeto deste opúsculo, pontos que procuraremos melhor desenvolver se o tempo e a saúde, que hoje nos são contrários, voltarem mais propícios e risonhos. Resta-nos, depois de uma observação mais, invocar ainda uma vez para as nossas mulheres em geral, melhor educação, destino mais digno delas. Capítulo 62. Por mais rigorosas que tenham sido as instituições dos povos concernentes à exclusão absoluta da mulher de toda a sorte de governo público, quem há aí que ignore ter ela a melhor influência nas ações dos homens e, por conseguinte, nos destinos dos povos? Desde o último subalterno até o mais alto dos funcionários, são todos mais ou menos, não diremos somente inspirados, mas dirigidos por seu amor, senão por seus caprichos, que têm mais de uma vez desviado da senda de seus deveres os maiores gênios, os caráteres mais abalizados. Passamos em silêncio o vergonhoso predomínio da mulher sem mérito na vida privada do homem, para apontar somente aquele que influi em sua vida pública. Quantas vezes a pena do circunspecto magistrado tem-lhe tremido a mão, firmando uma sentença contra sua consciência para satisfazer o pedido de uma esposa que lhe implora pelo réu de justiça? Quantas outras o guerreiro impávido, à frente do inimigo da pátria no campo de batalha, curva o joelho e depõe a espada aos pés de uma mulher amada, se esta exige dele o sacrifício de sua glória e, mais ainda, o de sua honra? E os monarcas não têm alguns fechado os ouvidos às reclamações de seus súbditos, para seguirem os ditames do coração que lhes fala por um desses seres destinados a abaterem o orgulho do homem curvando à sua vontade? Pois, apesar do quanto se tem dito e se continuará a dizer, da fragilidade da mulher e preeminência da razão do homem, este dobra quase sempre essa razão ao amor daquela, árbitro de suas ações. Quem mais do que a mulher precisa de uma boa educação correspondente às condições em que se acha colocada? Quem mais do que ela deve esclarecer o seu espírito de sorte a não abusar do império que exerce sobre o homem e dirigir este à sua própria aventura e ao bem da humanidade? A vós, pais de família, a vós cumpre remediar os erros das gerações extintas. Educai vossas filhas nos sólidos princípios da moral, baseada no perfeito conhecimento de nossa santa religião, no exemplo de vossas virtudes, quer domésticas, quer cívicas. Em vez da leitura de infamantes e perigosos romances
que imprudentemente lhes deixais livres, fornecei-lhes bons escolhidos livros de moral e filosofia religiosa, que formem o seu espírito, esclareçam e fortifiquem a sua razão. A história, principalmente a de nossa terra, de que bem poucas se ocupam, é um estudo útil e agradável, mais digno de ocupar suas horas vagas que certos contos de mau gosto inventados pela superstição ou fanatismo ignorantes para recriar a mocidade sem espírito. Fazei-lhes compreender desde a infância que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões, a mitológica ridícula divindade a cujos pés queimam falso incenso os desvairados adeptos do cristianismo. Inspirai-lhes o sentimento de sua própria dignidade e a firme resolução de mantê-la intacta e vantajosamente por ações dignas da mulher, dignas da cristã e dignas da humanidade. Bane de seu espírito os errôneos preconceitos que por aí vogam a respeito da fraqueza do sexo, fazendo-as penetrar-se dessa verdade evangélica. A fraqueza escudada nas virtudes cristãs será sempre invencível. Paz, governo, povos do Brasil, elevai os olhos para esse esplêndido firmamento que se estende variando constantemente de 1000 encantadoras cores por sobre as nossas cabeças. Volvei-os depois para essa perene pomposa vegetação, incansável de expandir a vossos pés seus ricos tesouros, esperando da vossa mão direção mais digna dela. Contemplai todos esses prodigiosos dons da providência, desdobrando a olhos indiferentes, e recolhei-vos depois em vossos pensamentos e meditai. Não vos diz a consciência que a mulher nascida nesta vigorosa terra superabundante de magnificências naturais, respirando sob um céu radiante no meio da poesia de tão admirável natureza, não se pode limitar ao papel que tem até hoje representado? Não sentis que a sua missão nesta parte da América civilizada, tão balda ainda de instituições caridosas, não deve ser a de recolher factícios triunfos tributados à matéria, quando o seu espírito pode e deve pretender a elevar-se a mais dignas e nobres aspirações, promovendo na terra o bem do seu semelhante? A providência, colocando-vos tão vantajosamente, pareceu chamar-vos a comandar um dia os destinos de toda a América do Sul, assim como aos filhos da União os de toda a América do Norte. Eia, se com mais rico solo do que o dos Estados Unidos faltou-vos a mola principal, a educação, para a par deles marchardes, preparai-vos ao menos a satisfazer dignamente a parte essencial da grande missão que vos fora destinada. Educai para isto a mulher, e com ela marchai avante na imensa via do progresso, a glória que leva o renome dos povos à mais remota posteridade. Fim.